Olá, nono ano, boa tarde. Vamos aqui à nossa aula de diversidade da matéria. Eu coloquei para vocês essa imagem aqui só para vocês recordarem comigo as partículas que compõem o átomo. Lembrem-se que no núcleo é onde estão localizadas as partículas positivas, chamadas de prótons, e as partículas sem carga, que são chamadas de nêutrons. E na eletrosfera é onde ficam localizados os elétrons. Esses elétrons é o nosso foco de estudo, uma vez que nós vamos analisar quantos elétrons cada elemento terá na camada de valência, para saber se eles vão ou não compartilhar, quantos eles vão compartilhar, se eles vão ganhar ou se eles vão perder, formando aí as ligações do tipo iônicas, covalentes ou metálicas. Certo? Vamos dar início aqui à nossa aula. Por que é que os elementos eles se ligam? Por que é que os elementos eles precisam estar juntos para que eles possam adquirir a estabilidade? Então, a estabilidade ela é adquirida através das ligações químicas. E por que se fala em estabilidade? Qual o critério utilizado? Lembra que eu comentei com vocês que alguns cientistas analisaram os elementos que faziam parte lá dos gases nobres e perceberam que esses elementos, com exceção do hélio, eles tinham 8 elétrons na última camada. Por este motivo, eles não se ligavam com nenhum outro elemento, eles já eram estáveis, sem precisar fazer nenhum tipo de ligação. Então, de acordo com essa observação, criou-se aí a regra do octeto. Essa regra do octeto diz que para adquirir a estabilidade, isto é, obter a configuração eletrônica semelhante à camada de valência de um gás nobre. Ou seja, essa regra do octeto diz que para os elementos adquirirem a estabilidade, eles precisam se ligar para que eles possam ficar com 8 elétrons na última camada. Lembrem-se sempre da exceção aí, que é o hélio, que tem apenas 2, é um gás nobre e também está estável. Essa tabela está lá no caderno de atividade de vocês e eu acho ela excelente para a gente revisar ou até mesmo para a gente compreender o conteúdo. Ela é bem completa. Vocês têm aqui os grupos, o nome especial que cada grupo recebe, quantos elétrons cada grupo tem na camada de valência e qual a tendência de cada um deles. Então, embora existam muitas exceções, essa teoria do octeto, que eu também já havia comentado com vocês, ela é válida para os elementos representativos. Os elementos representativos são os elementos que fazem parte do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Os elementos de transição, eles não obedecem à regra do octeto. Obviamente que tem algumas exceções, mas isso vocês vão ver mais lá na frente. Esses grupos aqui, eles também podem ser representados lá como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Esses grupos, eles recebem nomenclaturas especiais. O grupo 1, por exemplo, ele recebe o nome de alcalino. O grupo 2, alcalino terroso. 3 é o grupo do boro. O 4A é o grupo do carbono. 5A do nitrogênio. O 6A do calcogênio. O 7A do halogênio. Percebam aqui, ó, 13, 14 e 15, eles recebem esse nome porque o boro é o primeiro elemento desse grupo, o carbono é o primeiro elemento do grupo 14 e o nitrogênio é o primeiro elemento do grupo 15. Quem não tiver com a tabela periódica em mãos, dá uma pausa no vídeo e pega a tabela, a gente vai precisar dela para fazer algumas observações. Agora, vamos para essa parte aqui de elétrons de valência. Vocês sabem que os elétrons de valência correspondem aos elétrons que estão na última camada. Então, se você tem lá elemento do grupo 1, ele tem um elétron na camada de valência. Os elementos do grupo 16, que é do 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se eu tivesse um elemento que a sua última camada fosse 2p6, por exemplo. Lembra que isso daqui traz muita informação para vocês. O número 2 corresponde ao período. Então, esse elemento ele está no segundo período. E tem 6 elétrons na camada de valência. Logo, ele está aqui, ó, no grupo 16 ou grupo 6A. Essa configuração aqui de distribuições subníveis lá de Linus Pauling, que a gente já viu. E aqui nós temos a tendência de cada grupo. Essa tendência, ela está de acordo com a capacidade que esse elemento tem de ganhar ou perder elétrons. Por exemplo,
Vocês vão observar na tabela de vocês que os elementos que fazem parte do grupo 1, 2 e 13, eles são metais. Se eles são metais, eles vão ter tendência a perder elétrons. Lembrem comigo que o cátion é positivo, mas perde. O ânion é negativo, mas ganha. Então, os elementos que fazem parte do grupo 1, 2 e 13, eles têm tendência a perder elétrons. Então, eles vão formar cátions. Já os elementos que fazem parte do grupo 14, 15, 16 e 17, eles vão ter tendência a formar ânions. Logo, eles vão receber elétrons. Como o elemento do grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele tem tendência a perder, ele vai perder 2 elétrons, vai se transformar no íon 2+. O elemento que está lá no grupo 16, que é um calcogênio, tem 6 elétrons na camada de valência. Vocês já sabem que ele tem tendência a ganhar, para ficar com 8, se ele já tem 6, ele precisa ganhar 2. Então, ele vai se transformar no íon 2-. O elemento que está lá no grupo 13, que é o grupo do boro, tem 3 elétrons na última camada. Para ele adquirir estabilidade, ele precisa ficar com 8. Para ele ter 8, é mais fácil ele perder 3 ou ele ganhar 5? É mais fácil ele perder 3, mesmo porque ele é um metal e a tendência dos metais é perder elétrons. Então, ele vai perder esses 3 e vai se transformar aqui, ó, no íon 3+. Certo? Eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Por exemplo, o magnésio. Se vocês olharem lá na tabela periódica de vocês, eu vou riscar aqui mesmo. O magnésio, ele tem lá, a distribuição eletrônica dele é 2, 8, 2. 2, 8, 2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai estar lá no grupo 2. Para ele ficar estável, para ele adquirir a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui ele não vai ganhar 6 para somar com esses 2 e ficar com 8, mesmo porque o magnésio ele é um metal, o metal tem tendência a perder. Então, ele perde esses 2 elétrons e fica com 8 na última camada, ok? A mesma coisa acontece com o alumínio, por exemplo. O alumínio lá na tabela periódica. O alumínio lá na tabela periódica de vocês, ele vai estar no grupo 3. Ele tem a configuração aqui, ó, 2, 8 e 3. 3 elétrons na última camada. Para ele adquirir a estabilidade, ele precisa ter 8. Só que como ele é um metal, ele tem tendência a perder. Então, ele não vai ganhar 5 para somar com esses 3 e ficar com 8. Ele vai perder esses 3 para ficar com 8 na última camada. Já no caso dos não metais, eu vou colocar aqui o cloro para vocês. Se vocês procurarem lá na tabela periódica, o cloro ele vai estar lá no grupo dos halogênios, que ele tem 7 elétrons na última camada. A sua distribuição eletrônica é 2, 8 e 7. Se ele é um halogênio, ele é um não metal, a tendência dele é ganhar elétrons. Para ele ficar com 8, ele já tem 7 na última camada. Para ficar com 8 na última camada, ele precisa ganhar 1. Não é que ele vai perder esse 7 para ficar com esse 8, como aconteceu com os metais. Como o cloro é um não metal, ele vai ganhar 1, ficando com 8 aqui na última camada. Ok? Bora avançar aqui. As ligações químicas, elas podem ser do tipo iônicas, covalentes e metálicas. As ligações do tipo covalentes. Essas ligações, elas vão ocorrer em geral entre não metais, entre elementos que fazem parte do grupo dos não metais, ou então entre um não metal e um hidrogênio. Esse tipo de ligação, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então, aqui não vai ter formação de ânions formação de cátions e de ânions. Eles não vão ganhar e não vão perder elétrons, eles vão compartilhar. Depois desse compartilhamento, eles vão formar compostos moleculares ou compostos covalentes. Eu já coloquei essa aula para vocês e falando sobre esses tipos de fórmula aqui, mas é sempre bom a gente relembrar. As ligações covalentes, elas podem ser representadas do tipo estrutural, com a fórmula molecular, fórmula molecular, onde vem o símbolo do elemento e o número. Então, aqui significa dizer que nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando não vem o número representado, é porque tem apenas 1.
pela fórmula eletrônica, que é pelas bolinhas ou pelo X. Cada bolinha dessa corresponde à quantidade de elétrons na última camada. Então, aqui o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ele compartilhou um com um hidrogênio e outro com outro hidrogênio, ficando com 8 elétrons. E a fórmula estrutural é representada aqui pelas barrinhas. Esses compartilhamentos, eles podem formar ligações simples, ligações duplas ou até mesmo ligações triplas. Eu coloquei essa atividade aqui que está lá na página 6 do módulo de vocês, Organize as Ideias. Então, por favor, coloquem lá, quem não fez, responda. Vocês têm a substância, têm a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, a estrutural, a composição, o número e tipo de ligação. É uma atividade completa que vocês vão ter lá para fazer já uma revisão. Vocês vão ver que a fórmula molecular, ela é representada pelo símbolo e pela quantidade de elementos. A amônia, por exemplo, é um nitrogênio e 3 hidrogênios. O metano é um carbono com 4 hidrogênios. Já a fórmula eletrônica, ela é representada pelas bolinhas ou por X também, um X pequeno, caso vocês queiram colocar. E cada bolinha dessa aqui, ó, corresponde à quantidade de elétrons que esses elementos têm na última camada. No caso do nitrogênio, se vocês contarem, eles têm aqui, ó, 2, com mais 3, 5. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, eles precisam compartilhar 3. Então, percebam aqui que eles vão compartilhar 3 elétrons. Aqui na frente, vocês vão observar que na fórmula estrutural, eles compartilham, cada barrinha dessa representa um compartilhamento. Então, aqui eles compartilharam 3 elétrons. O metano, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ele precisava compartilhar mais 4. Então, ele compartilhou 1 elétron com cada hidrogênio. Depois que vocês fizerem a fórmula eletrônica, vocês vão fazer a fórmula estrutural, que é em barrinha, cada tracinho desse corresponde a um compartilhamento. Vão fazer a composição, vocês vão contar aí. Nesse caso da amônia, nós temos um átomo de nitrogênio para 3 átomos de hidrogênio. No caso do metano, vocês têm um carbono para 4 hidrogênios. E o número e tipo de ligação. Aqui nós temos 3 ligações simples, porque eu tenho apenas um tracinho. Nesse caso aqui do nitrogênio, nós vamos ter uma ligação tripla. Cá embaixo, ó, no formaldeído, vocês vão ter 2 tracinhos fazendo ligações simples e uma ligação dupla. Então, seria interessante que vocês completassem essa tabela da seção Organize as Ideias aí do módulo de vocês. Existem também as ligações do tipo iônica. As ligações do tipo iônica, elas vão ocorrer, em geral, entre metais e não metais, ou seja, um com tendência a ganhar e o outro com tendência a perder elétrons. Então, aqui nós já vamos ter aí a formação de cátions e de ânions. Não vamos ter mais o compartilhamento, como vimos lá na covalente. Aqui vocês vão ver a transferência de elétron. Um vai perder e o outro vai ganhar. Vai ocorrer a interação entre íons de cargas opostas, um perdendo e um ganhando, para que eles possam formar compostos iônicos. Essa informação aqui é extremamente importante, ó. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica apenas em meio aquoso, ou seja, em contato com a água. Quando eles estão dissolvidos em água, eles vão conduzir corrente elétrica. Se vocês lembrarem comigo lá do 8º ano, a corrente elétrica ela só pode ser conduzida se ela tiver elétrons livres. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca, por exemplo, uma ligação iônica no módulo de vocês, do caderno de atividades, tem aqui, ó, o NaCl, tá vendo? O sódio formando o cátion e o cloro formando o ânion. Então, um perdendo e o outro ganhando. Quando a gente pega o sal de cozinha, que é o NaCl junto, a fórmula do sal de cozinha que vocês usam em casa aí é NaCl, se a gente pegar esse composto aqui, essa ligação, ela não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se eu pegar esse sal de cozinha e dissolver ele na água, ela passa a conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque nós vamos separar esses íons, os elétrons vão ficar livres, a partir desse momento eles vão passar a conduzir corrente elétrica.
Esse fenômeno na química a gente chama de dissociação. É quando a gente coloca um composto em contato com água, separam-se esses elementos, os elétrons ficam livres, eles passam então a conduzir corrente elétrica. É o que vocês não observam lá na ligação covalente. Na ligação covalente, vocês vão perceber que eles não conduzem corrente elétrica. Eles não vão conduzir porque para ocorrer a condução, os elétrons precisam estar livres. Como não tem elétrons livres, porque não tem ninguém ganhando, ninguém perdendo, não tem formação de cátions e ânions, logo, essa corrente elétrica ela não vai poder ser passada aí, não vai poder ter um fluxo ordenado de elétrons, ok? E por último aqui vocês vão ver as ligações metálicas, essas ligações metálicas, elas ocorrem entre metais, e como os metais eles têm tendência a perder elétrons, esses elétrons, eles vão formar uma nuvem eletrônica e essa nuvem eletrônica vão deixar os elétrons livres. Por este motivo, as ligações metálicas, elas são ótimas condutoras de eletricidade. Beleza?